Estamos iniciando mais um NRCast, o podcast da Núcleo Rural. Eu sou João Pedro, seu host, médico veterinário. Hoje eu estou aqui com Rodolfo Marques. Muito obrigado, Rodolfo, por ter aceitado e ter vindo. Eu que agradeço. Rodolfo, que é doutor em zootecnia, certo? Vai conversar com a gente aí sobre o ciclo da pecuária, do bezerro ao boi. Rodolfo, por favor, se apresente. Bom dia, meu nome é Rodolfo Brito, sou formado em zootecnia na Unesp em Jaboticabal, também fiz lá o mestrado, fiz o doutorado lá na FCAV. Atualmente a gente trabalha com docência na faculdade aqui em São José do Rio Preto, a Unirp, lecionando para os cursos de agronomia, medicina veterinária e zootecnia, as disciplinas de produção animal, basicamente, né? E trabalhamos aí com consultoria autônoma também, para auxiliar aí o pessoal na área de produção. E, professor, o senhor formou quando? Mestrado, doutorado? Eu formei em 1997, né? Graduei em 97 e terminei o doutorado em 2002. Né? Toda essa parte aí, essa fase aí, foi a fase de estudo minha e de preparação e de formação técnica. E após o doutorado, o senhor já iniciou na docência? Logo após o doutorado, eu já iniciei na docência. Já comecei a trabalhar aqui com o pessoal aqui de Rio Preto, e a gente vem aí já há mais de duas décadas já trabalhando com essa parte também. Muito bom. Eu tive a felicidade de, na graduação, ter algumas disciplinas com o Rodolfo, por isso eu chamei ele de professor. Hoje somos parceiros aí no mercado, né, professor? Mercado. Uhum. Mas essa relação de aluno-professor vai ser eterna aí. Sou um grande apreciador do trabalho desse cara. Obrigado. Bom, Rodolfo, falando aí sobre ciclo pecuário, né? Uhum. Do bezerro ao boi, vamos iniciar lá no... Começar do começo. Começar do começo. Vamos falar um pouco de cria. Uhum. Hoje no Brasil, né? Excepcionalmente a pasto, na nossa cria. Fala um pouco sobre nutrição das vacas, nutrição dos bezerros, até o desmame desses caras aí. A gente tem trabalhado com o pessoal na formação e também aí na orientação, né, dos produtores, da importância que é essa modalidade de produção de carne bovina no Brasil a partir de capim, a partir de pasto, né? Realmente, nós temos um rebanho comercial muito grande, né? O tamanho do nosso rebanho é realmente de grande porte. A maior parte desses animais são as fêmeas que estão em reprodução, né? Então é claro que é uma categoria animal que a gente tem que sempre dar uma atenção especial, uma vez que a matriz, a vaca, ela permanece no rebanho durante um período relativamente longo de toda a vida produtiva dela e de todo o ciclo, né? Eu costumo dizer que o boi você embarca, manda para o frigorífico, o garrote você comercializa, o bezerro você também desmama e vende, né? Tem uma permanência curta dentro da fazenda. Mas a vaca não. A vaca ela fica lá anos e anos e anos te entregando o produto dela, que é o bezerro. Então, realmente, a gente cuidar melhor dela, atender melhor essa demanda, especialmente na condição de pastagem onde, na maioria das vezes, há sempre alguma deficiência nutricional que possa ser corrigida, que possa ser melhorada, e isso, claro, refletir na eficiência de produção e de reprodução do animal, é algo muito importante, né? E isso sempre começa, eu sempre costumo dizer que preparar a vaca de cria é lá atrás, é a hora que ela nasce, né? Desde quando ela é jovem, desde quando ela é uma novilha ainda, a gente tem que se preocupar com oferecer o que tem de melhor para ela, porque uma matriz bem desenvolvida, uma matriz bem criada, bem preparada para entrar em reprodução, na puberdade dela, com certeza ela tem todo o potencial para retornar isso para o produtor, né? Então, a futura vaca tem que ser pensada desde quando ela era bezerra. Cuidar dela do ponto de vista de suplementar, garantir que o crescimento não seja um crescimento interrompido, né? Um crescimento que seja contínuo. Ele não precisa e nem deve ser um crescimento exagerado, né? A gente sabe muito bem disso hoje. Se nós tentarmos fazer um crescimento muito intenso para uma fêmea que vai ser matriz, não é exatamente o que é recomendado, né? E uma vez que ela está preparada, a gente buscar entrar com ela em reprodução o mais cedo possível. E o principal, né? Assim que ela entrar em reprodução, porque a demanda produtiva dela vai aumentar muito para
gestar o bezerro, parir o bezerro e dar leite para esse bezerro, a gente está sempre ao lado dela nesse sentido. Então, realmente, isso é muito importante. Hoje, qual a média de tempo que uma vaca tem de vida reprodutiva dentro das propriedades? O Brasil hoje, infelizmente, apesar do nosso avanço em determinados pontos, né, o Brasil hoje, infelizmente, ainda tem uma permanência muito longa da vaca dentro do sistema produtivo. Quando eu digo que a vaca fica lá um longo tempo, não quer dizer que ela tenha que ficar lá 2 décadas criando, né? Nós ainda temos muito disso ainda. As vacas ficam lá até uma idade avançada. E a fêmea, depois que ela atinge uma determinada idade, embora ela tenha a capacidade de continuar produzindo um bezerro, né, ser inseminada ou ser acasalada com o touro e continuar gestando e produzindo um bezerro, a partir de uma determinada idade, ela precisa ser substituída, né? Mas hoje a gente tem uma média de permanência de vacas no rebanho de 15 anos, acima de 15 anos, que é uma média muito alta, né? Nós temos muitas vacas que são eradas e que já poderiam ter sido substituídas por matrizes mais novas, mais jovens. A gente sabe que o auge produtivo da vaca está em torno ali de 8 a 10 anos de idade, né? Então ela começa ali em torno de 3 anos e até assim o quinto, sexto bezerro que ela produz a partir daí, que seria 8, 9 anos de idade, é onde ela está no seu melhor. A partir daí, havendo possibilidade, já tem que se pensar numa substituição, né, por uma matriz nova no lugar dela. Os bezerros passam a não ser mais tão rígidos, tão pesados e tão, com tanta qualidade como era quando ela tinha uma idade mais tenra, né? Entendi. E então a eficiência reprodutiva dela acaba se debilitando com o passar dos anos. Sim, embora ela continue reproduzindo, a eficiência cai, né? Então a gente indica e recomenda, né, que a matriz aí seja bem avaliada para continuar no rebanho depois de 8, 9, 10 anos de idade. Ela tem que estar muito bem avaliada para continuar no rebanho. Até porque também, hoje a gente tem aí um avanço na parte genética de que as novas seleções, né, genéticas acabam trazendo material genético novo e que a gente vai substituindo, né, por aquele que estava sendo utilizado no momento. Né? E o senhor falou que ela inicia a vida reprodutiva por volta dos 3 anos. Isso. Nós temos já as precocinhas. Isso. Quando eu digo por volta dos 3 anos, assim, o primeiro parto, né? O primeiro parto por volta dos 3 anos. Mas, sim, ela emprenha... sim, ela já foi inseminada, já começou, a puberdade começou antes. Sim. Hoje a gente tem puberdade aí de menos de ano e meio, né? Menos de 18 meses, tá? Mas assim, não é a média brasileira ainda. Né? Não é ainda a média do Brasil isso aí. E esse processo, né, essa intensificação, né, para produzir a precocinha, para que ela entre na vida reprodutiva mais cedo, isso diminui a longevidade desse animal ou não? Continua aí o seu ódio sendo nos 8, 10 anos? Não, o que nós temos visto até agora em trabalho de pesquisa, isso não diminui a longevidade do animal, ela continua produtiva até essa idade que eu acabei de comentar agora, desde que, como falei no início, desde que ela não seja abandonada nutricionalmente, abandonada no manejo, né? Porque a precocinha, ela é, do ponto de vista biológico, completamente viável. Do ponto de vista econômico, ela é muito vantajosa, porque ela pode te entregar um bezerro a mais, pelo menos, nessa vida de auge reprodutivo dela. Mas ela tem um outro lado, ela cobra um outro lado, né? Olha, eu não posso começar a gestar tão cedo assim e ser tratada e ser esquecida como uma vaca adulta que começaria a vida dela mais tarde. Ela ainda tem que crescer, ela ainda precisa se preparar melhor para isso. Então, desde que você não abandone ela do ponto de vista de manejo, nutrição e sanidade, não tem nenhum problema. Eu costumo dizer muito, né, que a gente tem que olhar o que a natureza está fazendo. Se a natureza já falou, olha, você já pode começar a apresentar cio, você já pode começar a ovular, você já pode gestar. Então ela está pronta para isso, desde que a gente não sobrecarregue, desde que a gente não aperte ela demais, né, para ela dar conta de fazer o que ela talvez ainda não consiga por ser muito nova. Tá? Positivo. E falando desse abandono nutricional, né? Hoje em dia tem gente ainda que usa o sal branco e acha que tá suplementando, tá fazendo... Não, tô suplementando, eu coloco sal branco. E não é bem assim, né, Rodolfo? Não, não é bem assim. A gente sabe muito bem, a gente conhece muito bem aí a respeito do papel e da importância que cada nutriente tem
na vida do animal, na fase que o animal está passando, na categoria que ele se encontra dentro do rebanho, né? Se é uma vaca gestante, se é uma vaca lactante, se é um touro, se é um bezerro que está em crescimento, um bezerro pós-desmama, um animal que está na recria. Então, realmente, a gente sabe muito bem que a necessidade de completar os nutrientes é muito grande. De um modo geral, embora muito eficientes em produzir matéria seca, as gramíneas tropicais, que são a base da nossa produção, elas carecem de suplementação em muitos nutrientes, né? Então a gente precisa estar sempre atento a isso. O fornecimento de sal branco, né, o cloreto de sódio, ele não é capaz por si só de suprir tudo aquilo que as forrageiras muitas vezes não têm no nível adequado para o animal. Então a gente realmente tem que acrescentar algo, suplementar algo, para que o animal possa desempenhar isso adequadamente. E você comentou, cada categoria, cada ciclo da vida, né? Na fase da vida desse animal, ele tem uma demanda de minerais, de energia, de proteína aí. E falando da vaca de cria, o que seria a base de uma suplementação da vaca de cria? A base de uma suplementação de vaca de cria, ela tem que ser, para tornar ela viável economicamente, ela tem que ser baseada na forragem, no capim, né? Porque a vaca de cria, como eu disse, você não tira ela do rebanho, ela está lá no rebanho, ela está onipresente no rebanho. Então, tudo que a gente puder usar como principal o capim, a forragem, é melhor. E suplementar isso aí, né? Trazer para ela aquilo que está faltando. Uma das formas mais eficientes da gente fazer isso é aproveitar a estação das águas quando ela tem uma demanda nutricional maior, que é a lactação, né? Para produzir leite é um trabalho metabólico que é imposto ao organismo pesado. Produzir leite para a vaca de cria é a fase mais pesada do ciclo de produção e de reprodução dela. Então, se a gente puder, através de um manejo de estação de monta, orientar para que, no momento em que ela tenha demanda de produção de leite, ela também tenha uma oferta de forragem, pelo menos em quantidade, porque a qualidade, a gente suplementando, a gente consegue arrumar isso aí, né? A gente acerta a qualidade por meio de um suplemento. Mas pelo menos que ela tenha em quantidade. No momento em que ela é mais demandada pelo bezerro para produzir leite, sem dúvida é a melhor estratégia que tem para a vaca de cria, sem dúvida nenhuma, né? E hoje, nas condições, né, de pastejo da nossa região, do nosso país, um sal mineral, um proteinado... Um sal mineral, isso é muito importante, né? O mineral, assim, o sal mineralizado, além do NaCl e todos os demais micro e macronutrientes, eu diria que é algo assim muito básico para a gente nem pensar nisso hoje. Então a gente tem que partir daí, né? A partir daí, dependendo de qual é a estratégia, dependendo de qual é a forragem, né? Porque nós também temos uma variabilidade muito grande entre a qualidade de uma determinada forragem e de outra. Regionalização muito grande também, né? As forragens que as vacas de cria estão recebendo no sul do Brasil não são as mesmas do Nordeste, não são exatamente as mesmas do Centro-Oeste. Então, dependendo da forragem, aí sim, a gente parte para uma escala superior, que seria você acrescentar nesse sal pelo menos um pouco de nitrogênio, né? Então, que seria um sal ureado num momento em que a vaca está com uma deficiência de qualidade e de quantidade da forragem. Estou falando mais aí da parte de período de entre-safra, né? Então, aí você já sai do degrau sal mineralizado para o degrau sal com ureia, o sal ureado, tá? Se for o caso, se houver a necessidade, aí você sai do ureado e sobe um degrau a mais, onde você passa a acrescentar alguma fonte de proteína verdadeira, né, um farelo. Aí você vai cair para o proteinado. Para a vaca de cria, é possível utilizar, mas tem que ter uma certa cautela em relação à questão de custo, né? Mas sim, é possível utilizar, especialmente onde regionalmente você tem uma oferta boa desses produtos proteicos, então você pode usar e isso traz um resultado, traz um benefício muito grande, né? Porque, em última análise, João, o que a glândula mamária está fabricando é o leite, depende daquilo que está entrando na boca dela, né? Então, se você quer e você precisa melhorar essa produção de leite para o bezerro, e eu sempre comento isso, né? O leite é um produto para o bezerro insubstituível, né? A gente tem aí os produtos que são os sucedâneos de leite, mas não, eles não têm o efeito do próprio leite da mãe para o bezerro. Então, a melhor máquina que a natureza criou para cuidar do bezerro é a vaca, né?
Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que cuidar dessa máquina, cuidar da vaca. A vaca sabe o que ela faz para produzir leite e para cuidar do bezerro. Isso é muito importante, né? E o senhor comentou do sal mineral, que seria o básico do básico do básico. Do básico do básico. O sal ureado, eu já vi um produto também, sal adensado. Uhum. Ele funciona ali em qual categoria? O sal adensado você pode, na prática, né, você pode usar ele em qualquer categoria, o sal adensado. Né? Mas assim, em termos de cria, que é o nosso foco agora, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais de recria e engorda. Em termos de cria, quanto menos você agregar custo, quanto menos você for para o lado economicamente falando, é melhor. Então, normalmente, para uma vaca de cria, o sal mineral e o sal ureado no período de seca é uma estratégia mais adequada. Entendi. Né? Estou pensando aqui no custo. Tá? A gente sempre fala com a cabeça lá, né? Pensando no custo. E tem que ser, porque o produtor anda com o papel e caneta no bolso e sai fazendo papel e caneta no bolso, exatamente. Então, normalmente, numa situação de uma vaca de cria, você consegue atender muito bem o que ela precisa dentro desse produto aí, dessa escala aí. Certo. Tá? Então, vamos supor que nutri minha vaca, ela emprenhou, gestou e pariu esse bezerro, certo? Não abandonei ela nutricionalmente, ela pariu bem, pariu na época certa. Score corporal adequado. Ideal. Agora eu preciso continuar nutrindo essa vaca para ela produzir o leite, né? Que o senhor falou. Exato. Só que a partir do momento que o bezerro começa a comer ali o capim, lamber o sal, eu preciso nutrir esse bezerro. Porque o meu produto de venda é o bezerro. E aí a gente já cai na nutrição do bezerro. Do bezerro. Isso. E o que a gente tem aí de mais comum? O mais comum da gente ajudar o bezerro, o mais comum é a técnica do creep feeding. Essa é a técnica mais comum, é a técnica mais indicada para você suplementar aquilo que, eventualmente, a vaca não dá conta de fazer. O creep feeding é uma técnica que também tem uma questão nutricional importante ligada a ele, né? Eu vou comentar isso já já. E tem uma técnica de estratégia também no uso da matriz dentro do rebanho. Né? Creep feeding, a gente tem que ter uma certa cautela de não utilizar ele de uma forma indiscriminada. Entendi. Porque, como toda técnica, ele pode ter vantagens e desvantagens. Né? Então, por exemplo, o creep feeding ele precisa de uma ração, de um concentrado que seja fornecido lá para o bezerro, de forma seletiva, que tenha um custo-benefício elevado. Outro ponto importante, ou seja, ele tem que ser barato. Né? Então eu preciso ter um preço muito bom, muito atrativo para eu oferecer. Porque vamos parar para pensar. Eu estou ajudando um alimento que o bezerro já está recebendo que é de altíssima qualidade, que é o leite. Né? Então eu tentar competir com o leite não vai adiantar muito. O que eu preciso é suplementar o que o bezerro está precisando para atender a demanda genética dele bezerro. Então esse é um quadro que o creep feeding cai como uma luva. A vaca de corte, ela não é uma vaca que é produtora de grandes quantidades de leite. Ela produz uma quantidade de leite limitada. O pessoal tem trabalhado um pouco aí para mudar um pouco esse cenário, mas eu acredito que ainda vai demorar para isso esparramar pelo Brasil. Vacas de corte melhores produtoras de leite. Né? Mas isso aí vai demorar um pouco ainda para acontecer como uma realidade nacional. Então, hoje a nossa realidade a vaca de corte não é uma grande produtora de leite. O creep entra nesse complemento. Por quê? A pequena quantidade de leite que a vaca de corte produz naturalmente, diante de uma demanda genética do bezerro muito elevada, né? Então um bezerro que foi muito selecionado, vem de uma linhagem genética muito melhorada, apurada, ele precisa de mais até do que o leite é capaz de fornecer. E já falamos aqui a questão da forragem. Muitas vezes a forragem não tem também tudo. Então o creep ele entra nesse cenário muito bem, né? Porque ele complementa o leite que não está em quantidade elevada, complementa a forragem que sabemos em muitos casos tem alguma deficiência. Então o creep entra muito bem nesse contexto. Ele precisa ter um custo acessível, né? E mesmo assim, né, a gente trabalha com o pessoal aí de não fornecer o creep à vontade. Né? Para evitar o efeito de substituição, para evitar que o bezerro comece a se acostumar com o concentrado do creep e comece a reduzir a ingestão de forragem
De leite é um pouco mais difícil ele reduzir, mas acontece também. Também acontece a redução em ingestão de em leite. ingestão de leite. Né? Então, você começa a criar o efeito de substituição. Você está trocando algo que já está lá, que é o capim e o leite, por algo que você está oferecendo. Então, assim, a melhor estratégia do CRIP é atender a demanda genética elevada do bezerro, mas dentro de uma quantidade consumida limitada. Né? Porque, dependendo do padrão genético do bezerro, ele acaba consumindo quantidades elevadíssimas de concentrado no CRIP e acaba tornando a conta, se não vermelha, mas consumindo uma parte do lucro que deveria estar lá se ele tivesse mais focado no capim e no leite. Então, né, falando do custo, não é qualquer bezerro que eu posso pôr CRIP. Não é qualquer bezerro. O CRIP ele é muito indicado, né, para aquele bezerro que realmente tem potencial genético para responder a isso. A gente tem que fazer algumas ressalvas aqui, por exemplo, em situações de emergência. Né? Você teve algum problema lá com a nutrição das vacas. Eu costumo até usar o exemplo que eu já passei várias vezes por isso, né? Que é o pasto queimou. Né? A época da seca, queimou o pasto, a rebrota não veio a tempo. Então você usa o CRIP, aí sim, você vai pensar numa situação de emergência, não importa se o bezerro tem qualidade genética ou não, você está dando o CRIP numa situação emergencial. Num padrão normal de produção, né, o CRIP é mais indicado para o animal que tem potencial genético, sem dúvida nenhuma. Entendi. Né? E mesmo assim, né, aconteceu um acidente, queimou a pastagem, vai ter que fornecer no CRIP, a margem vai estreitar. Sim, com Seu lucro vai certeza, cair. com certeza. Até porque num caso desse, né, o consumo, você não vai limitar também o consumo, você vai deixar o bezerro ingerir a mais do que aquilo que seria o interessante para ele complementar a dieta. E esse produto que eu sirvo no coxo para os bezerros, ele é mais rico em proteína, mais rico em energia? Como que é o balanço? Para o bezerro é sempre melhor que ele tenha um teor proteico mais elevado. Ele precisa pôr carcaça. Exatamente. E está em crescimento, né? Proteína para o crescimento é muito importante para fazer carcaça. Exatamente. A energia, nesse momento, ela não é exatamente aquilo que mais é necessário para o bezerro. Por estar crescendo, por estar formando tecido, a proteína é muito importante. O CRIP tem um outro detalhe, que a gente tem que ter uma cautela em relação à fêmea que vai ser uma futura matriz. Essa fêmea que eu falei agora há pouco, que você está preparando no início, está preparando ela para ser uma vaca no futuro. Né? O CRIP, para essa fêmea que você sabe que no futuro ela será destinada para reprodução, esse sim, em hipótese nenhuma, você pode pensar em dar CRIP e dar concentrado à vontade. Porque a ingestão de energia acaba ficando muito elevada e essa fêmea começa a depositar gordura na glândula mamária dela que ainda está em desenvolvimento. Né? Entendi. Então, o resultado, essa deposição de gordura ela é quase sempre irreversível. O resultado é que onde deveria haver parênquima mamário na futura vaca, vai haver gordura no úbere. Então a produção de leite, ela produz leite, mas a produção de leite cai. Fica deficiente por conta disso. Fica deficiente para os bezerros que ela vai ter ao longo da vida dela. Entendi. Então a gente não recomenda que para fêmeas, que você sabe que serão futuras matrizes, que o CRIP seja dado à vontade. Né? A ressalva é essa, que ele seja dado CRIP à vontade. Realmente, porque se houver o efeito de substituição, você vai prejudicar o desenvolvimento do úbere dela para o futuro. Entendi. Tá. Outra coisa também que eu até esqueci de comentar é a nutrição dessa vaca enquanto gesta o bezerro. Enquanto gesta. Isso. Hoje em dia, né, já vi alguns trabalhos aí sobre programação fetal. Programação fetal. Pessoal, época do ano, nutrição, grupo controle, tal produto. Não pode abandonar essa fêmea em momento algum, claro. Mas durante a gestação é um momento de risco dessa fêmea. Vamos supor que essa fêmea, ela tá estação de monta convencional, né? Emprenhou ali em outubro, novembro, e vai parir no final das águas, correto? Eu já tenho o pasto, certo? Mas por algum motivo eu perdi esse pasto. Fiz o diferimento de forma errada e essa fêmea vai precisar ser nutrida, vai ser suplementada no coxo. O que eu não posso dar para essa fêmea de forma alguma que está gestando o meu bezerro? A tua pergunta é em termos de
programação fetal, é isso que você perguntou ou não? Eu dei a volta na programação fetal só para a gente poder contextualizar. Uhum. Mas é mais sobre a nutrição da fêmea enquanto gera o bezerro. Que eu não posso fornecer para ela, o que é perigoso. Enquanto gesta o bezerro. A nutrição da vaca no período em que ela está gestante, é como eu disse aqui, ela é essencialmente baseada em pasto. Certo. Né? O que você não pode dar para a vaca num modelo de suplementação, né, seria algo que pudesse comprometer a formação fetal, criar uma marca epigenética no bezerro, e isso aí pode ser problemático, né, que na prática, né, é você evitar o excesso de nutriente. Então isso é um ponto importante, né, você não precisa dar nutriente. Excesso de nutriente. Excesso de nutriente, exatamente. Ou então você fornecer para a vaca, nesse período de gestação, dietas que sejam pobres em determinados nutrientes que causem um problema na formação fetal. Sim. Ou causem um problema futuro para esse animal depois de nascido. Nós temos um trabalho, por exemplo, mostrando que quando você reduz muito a proteína da dieta da vaca, você está dando para ela gestante uma dieta muito pobre em proteína. Né? Nós temos um trabalho mostrando que ocorrem alterações na formação do epidídimo do feto, quando ele é um macho. E isso é uma marca epigenética, é uma programação fetal, afeta a capacidade produtiva dele de sêmen quando ele for um reprodutor no futuro. Então veja, você castigou a mãe dele enquanto ele estava sendo gestado, a mãe dele, o macho reprodutor. Né? E isso provocou um efeito nele quando ele for ser reprodutor lá na frente, né? Quando ele vai produzir sêmen lá na frente. Então esse tipo de dieta, nutriente em excesso demais, o nitrogênio é um nutriente perigoso para isso, muito nitrogênio, né? Ou então nutriente de menos, é isso que você não deve fazer, não deve fornecer para a vaca. Né? Entendi. Claro, eu não estou entrando aqui na seara, né, até porque não é a área que a gente milita, eu não estou entrando aqui na seara, por exemplo, de drogas, fármacos que possam causar interrupção da gestação. Não, estamos falando da parte nutricional, basicamente. Né? Bom, então, avançamos de fase, desmamei o meu bezerro. Desmamou o bezerro. Desmamei o bezerro. Entramos agora na recria, correto? No Brasil também, excepcionalmente a pasto, a nossa recria acontece. E pessoas fazem pastejo contínuo, pastejo rotacionado, né, diferimento de pastagem, pastejos ultradensos, né, existem N categorias de pastejos aí, e pecam no coxo, na suplementação. Para qual época do ano? Épocas que eu tenho pasto, épocas que eu não tenho pasto, qual suplemento que eu posso usar, consumo que esse animal vai ter, como que eu mensuro esse consumo? Então, vamos partir do momento em que a gente desmamou o bezerro, nós tiramos ele da vaca. Certo. Né? Então vamos raciocinar o seguinte, ele perdeu algo, mesmo que em pequena quantidade, ele perdeu algo muito importante que é o leite. Né? Então a primeira etapa, o que a gente pensa pós-desmama para o bezerro? Primeiro que ele tem uma forragem compatível com a capacidade dele de realizar a digestão, a digestibilidade de forma adequada. Correto. Então, por exemplo, eu vou usar um termo aqui para o pessoal entender com mais facilidade. Né? Para um bezerro pós-desmama, a gente tem que pensar em capins macios. Né? Então, sempre um capim menos fibroso, ainda que ele não seja tão produtivo, para o bezerro pós-desmama é melhor. Né? Então, um capim, por exemplo, as braquiárias. Né? As braquiárias, elas são aí, principalmente a braquiária brisanta, e a nossa famosa braquiária marandu, a cultivar marandu. Que é o braquiarão? Braquiarão. É um capim mais adequado, por exemplo, para um bezerro enfrentar depois de uma desmama do que um pânico. Né? Entendi. Um pânico, um Tanzânia, um Mombasa, ele teria que estar numa situação muito tenra para ele poder ser bem aproveitado e bem utilizado pelo bezerro. Porque vamos parar para pensar, o que você está pensando em termos de desmama desse animal? Esse animal é um animal de desmama, se ele nasceu ali, se ele vem ali de agosto, setembro, outubro, ele é nascimento nessa fase que é a boca das águas, o início das águas, né? Vamos pensar em setembro como um mês mediano, certo. Tá certo? Esse bezerro vai sair da mãe dele na boca da seca, né? No ano seguinte na boca da seca. Pânico num momento desse já está fibroso. Taludo. Já está taludo, exatamente. Para ele, bezerro,
Ele já está com o rumen funcional, mas não é um rumen de um animal adulto ainda. Uhum. Né? Então é interessante que ele tivesse acesso a um pasto diferido, que ele tivesse acesso a uma forragem mais mole, ainda que ela seja de final de águas e início de seca, mas de um capim mais acessível para ele poder pastejar, para ele poder digerir. Né? E a partir daí já, isso é fundamental, né? Como ele vai de cara para uma seca pós-desmame, Uhum. a partir daí já você suplementar esse animal. Aí, para o bezerro, a gente já tem que pular um degrau acima da onde nós estávamos com a mãe dele, no sal ureado. Uhum. Claro, melhor o sal ureado do que você dar o sal branco para o bezerro pós-desmama. Né? A gente não está nem questionando isso aqui. Mas sim, para o bezerro no pós-desmama, você já partir de um proteinado já é algo que traz um diferencial muito grande. Porque você já está fornecendo proteína verdadeira, tanto para ele, alguma que possa passar direto, né? Vai direto para a digestão, lá para a abomase direto, e para você favorecer a degradação dentro do rumen pelos micro-organismos ruminais. Uhum. Né? Então tem alguma proteína verdadeira, algum farelo nesse sal, né? Para ajudar nesse consumo. O consumo em si, nesse período, ele costuma ser baixo, não costuma ser um consumo elevado. A não ser que o bezerro tenha assim, uma deficiência de pastagem naquele momento muito grande. A gente está falando aqui, né, nós estamos aqui discutindo, partindo do pressuposto que o animal está encontrando oferta de forragem. Que ele tem o básico, né? que é o pasto. Que ele tem o pasto, que ele é o básico. Nós não estamos partindo aqui do pressuposto que ele vai sair da mãe dele e não vai ter o que comer lá. Vai no rapadão. Vai no rapadão lá. Eu não estou partindo desse pressuposto aqui. Poderíamos até falar disso também, mas não é isso que eu estou pensando aqui agora. Então, para ajudar a digerir, a degradar aquela forragem de início, fim de águas e início de seca, é o típico período que nós chamamos de período de transição. Uhum. Né? Ele está sendo desmamado bem no período de transição. Sem dúvida que a suplementação traz um benefício muito grande. Por quê? Com o sal proteinado, baixo consumo, né? Ele não vai interromper a curva de crescimento. Ele pode até reduzir a taxa de crescimento que ele vinha quando ele estava com a mãe dele. Uhum. Mas o que realmente é muito danoso é que ele interrompa a curva de crescimento, né? Que o ganho de peso vá a zero, quiçá ele venha até a perder peso. Né? Então esse é um ponto importante. O proteinado, vamos dizer assim, é uma lição de casa do produtor a hora que ele tira o bezerro da vaca neste período. Né? Nesse momento. Nesse momento. Da transição, entrada para a seca. Né? O sal proteinado é a melhor indicação. E aí o proteinado, o senhor falou, baixo consumo. Nesse primeiro momento pode ser um proteinado de baixo consumo. 0,1, 0,2 peso vivo. Isso, mais ou menos isso. Né? À medida que a seca avança, a gente, de olho no que está acontecendo com a forragem no local que ele está, a gente pode levar isso aí para 1 grama, né? 1 grama para 100 gramas, né? Chegar até mais alto, chegar até o limite de 1%, que já é uma quantidade bem elevada. Mas num patamar em que ele ainda tem forragem disponível, porque nós precisamos fazer ele comer forragem. Sim, ele nasceu para comer capim. Exatamente, ele nasceu para comer capim. O Brasil, né, você falou no começo aí, 85% da nossa produção é a partir de pasto. Então nós temos que fazer ele comer forragem. Então, com certeza, a gente pode até avançar nisso se o dossel rebaixar demais, né? Mas do contrário, não. Do contrário, a gente vai ficar aí 0,1%, né? 0,1%, 0,5% é um número muito utilizado e muito praticado hoje. 0,5%? Né? 0,5% do peso corporal vivo do animal. É um número muito padrão hoje para essa fase aí. Aí lá em agosto, setembro... Quando o trem seca mesmo. Quando a coisa fica muito feia, né? Normalmente fica muito feia, né? Aí a gente pode até passar para esse 1% aí, chegar a 1%. O mais importante é não interromper curva de crescimento. Isso é muito importante. Entendi. Né? Então, a partir do momento que ele pisou no pasto da desmama, já está sendo suplementado. Eu sou adepto da suplementação a partir do momento em que ele sai da vaca. Sempre fui adepto disso. E a adaptação, tem que ter essa adaptação? Tem que ter. Os produtos normalmente aí do mercado, né, eles são bem preparados e o pessoal normalmente que comercializa traz uma orientação adequada a respeito da adaptação. Né? A adaptação, inclusive, ela pode começar um pouco, não no modelo creep feeding, Uhum. mas ela pode começar até um pouco antes do desmame, para o bezerro se familiarizar com o coxo, né? Com o coxo, se familiarizar com
o cheiro do concentrado, o cheiro do produto. Uhum. Então ela pode começar até um pouco antes do desmame, né? Pelo menos aí a gente considera que um período de adaptação é tranquila, algo entre 2 e 4 semanas pré-desmame, Entendi. tá? Alguma coisa entre 15 e 30 dias pré-desmame. Você já começa a oferecer, né, para o animal, para ele já entrar em contato. E muito importante isso, né? E para começar a adaptar o rumen, né? O animal, muitas vezes, ele até pode já ingerir, mas o rumen tem que ser bem preparado já nesse período anterior à desmame. Normalmente, vou de novo, né? Uhum. É o termo que a gente usa muito aí. Quando você faz uma preparação pré-desmame e continua com a suplementação pós-desmame, o bezerro não sente nada, né? A saída da vaca do cenário dele ali, ele não sente nada. Então aí vai embora, né? E, por exemplo, agora fazendo uma conta aí para ajudar o produtor mesmo. Como que eu mensuro o consumo do meu lote? Eu faço a média de peso do lote e multiplico por esse 0,1, 0,2%. Seria basicamente isso? Isso, basicamente isso. É claro que aí nós estamos partindo do pressuposto que você tem como pesar os animais. Ah, né? sim. Importante. A gente sabe que hoje, em muitas condições, a gente não consegue fazer a pesagem dos animais ainda. A coisa é meio no olhômetro, tá? E, claro, não que o olhômetro não dê uma base, mas ela não se aproxima daquilo que deveria ser o real, daquilo para o qual o produto foi projetado, foi desenvolvido para fazer a suplementação. Então, sim, o animal tem que ser pesado. Essa pesagem, ela não é única, você precisa fazer um acompanhamento, ainda que de parte do lote, você tem que trazer esse animal, né? Começa a suplementação, pesa, calcula, começa a suplementação baseado na quantidade e depois você verifica isso, você tem que ter uma métrica disso. Então você depois verifica, traz de novo, se puder trazer o lote todo, bom. Né? Às vezes isso não é possível, mas pelo menos uma parte do lote que seja minimamente representativa. É interessante acompanhar. É interessante acompanhar. Você tem que acompanhar para ver para onde que os bichos estão indo. E isso é muito importante, né? Se a tua prática está surtindo efeito, está resultando em algo que você você está consumindo, você está esperando. Tá ganhando, exatamente. ou pelo menos mantendo o peso, né? Exato. E o proteinado, aproveitar que a gente está falando desse produto, ele é de consumo imediato ou não? A gente coloca, por exemplo, eu consigo na minha propriedade a cada 2 dias. Eu mensuro que o meu lote vai comer aí 12 quilos por dia. Então, já que eu consegui a cada 2 dias, eu coloco 24 quilos. O proteinado eu posso servir nesse formato? Pode. Nós temos alguns trabalhos importantes na literatura mostrando, por exemplo, que a suplementação ela pode ter um intervalo de até 2 dias de fornecimento. Né? O que eu recomendo, se for possível, no caso do proteinado, né? É que você não ultrapasse esse período de reabastecimento do coxo. Né? Então, a cada 2 dias, você fazer essa checagem. Se você vai para um nível maior de suplementação, quer dizer, se aproxima do 1% do peso corporal, às vezes você nem consegue fornecer tudo isso no coxo, porque por uma questão não cabe. Né? Não tem espaço físico para isso. Né? Então, aí você tem que, obrigatoriamente, você tem que cair no modelo diário, ou dia sim, dia não. Tá? Mas sem problema, até essa fase aí, até esse intervalo de 2 dias de reabastecimento é tranquilo, não tem nenhum problema quanto a isso. E o senhor falou que tem produtores aí que já chegam com proteinado até, né, já chegaram com proteinado até 1% do peso vivo. Até 1%, em condições em que a pastagem está exigindo isso, está precisando isso. E nesse caso, ele teria a condição de utilizar um proteico energético? Também, uma mistura múltipla, um proteico energético, que já é um nível de consumo nessa casa, um produto mais de consumo mais ele seria o mesmo elevado. Nível do proteinado ou já seria uma casa acima do proteinado? Não, a mistura múltipla já é vamos dizer assim, um degrau entre o proteinado e o concentrado mesmo. O concentrado em alta quantidade mesmo. Aí o concentrado a gente já vai para um padrão maior do que esse daí de 1%, né? Então, sim, seria um produto intermediário entre esse um e outro. O que eu vejo que a turma, né, eu consumo muito conteúdo, Instagram, YouTube, que a turma faz. Enquanto tem pasto bom, né, dá o proteinado, questão de custo, né, ele é mais barato que o proteico energético. E depois, quando chega na seca, quem faz a gestão de pastagem, né, quem faz o rotacionado, quem faz os diferimentos, que tem, nem que seja aquela massa seca, mas tem. Entra com proteico energético. Então troca o mesmo lote
quando tem pasto, proteinado. Quando não tem pasto, de qualidade, proteico energético. Existe uma adaptação para a transição desses produtos ou não? Sim, sem dúvida. Deveria, pelo menos em tese, tem que haver. Na teoria, na teoria tem que haver. A gente sabe que na prática muitas vezes não acontece isso, né? O produto vai sendo usado lá até acabar no último dia e começa com um novo no dia seguinte. E quer que o gado consome. A gente sabe muito que acontece isso, mas não. Eu sempre gosto de dizer assim, o rumen não gosta de ser incomodado com mudanças. Quanto menos você incomodar o rumen, né, melhor. E uma forma de você... aí você vai falar, Rodolfo, mas tem que trocar. Nós vamos sair do padrão proteinado, vamos passar para uma mistura múltipla, que é o proteico energético, né? A terminologia vai mudando, a gente vai... mas na verdade isso aí é uma mistura múltipla. Né? O proteico energético é uma mistura múltipla. Certo. Foi desenvolvido como uma mistura múltipla. E da mistura múltipla passar depois para o concentrado em maior quantidade ainda, sem dúvida, a melhor forma... tem que mudar, tá? Então eu tenho que mudar. Qual é a melhor forma? Eu vou buscar a melhor forma de incomodar o rumen o menos possível, através de uma adaptação. Né? Você vai substituindo a quantidade de um produto por outra, permitindo assim que toda aquela microfauna de micro-organismo dentro do rumen vá mudando de forma lenta, gradual, se adaptando e claro, evitando que o animal tenha uma perda de nutriente. Né? Por quê? A fermentação produz ácido graxo volátil, isso vai ser metabolizado pelo animal, os AGVs vão ser metabolizados. Quanto mais você dá choque nessa produção de AGV, que é trocar a dieta de forma abrupta, né? Ou trocar a suplementação de forma abrupta, mais você reduz essa oferta para o animal, para o indivíduo hospedeiro, quer dizer, para o bovino. E aí você começa a provocar alterações na curva de crescimento, no ganho de peso, na produção de leite e assim por diante. Então sim, a adaptação ela é fundamental. Certo. E troquei de produto, estou usando proteico energético. Aí eu escuto a turma falar de 0,3%, 0,4% peso vivo, 0,5% peso vivo, aí vai naquela mesma lógica do proteinado, né? Consigo chegar até 1% com proteico energético também? Sim, eu considero, no meu padrão, né? Eu conheço assim, eu entendo assim, que entre 0,5% e 1% de consumo, você está numa mistura múltipla. Entre 0,5% e 1%. Quando você passa de 1%, quer dizer, aí você já passou para o concentrado realmente, aí você já saiu para um outro patamar, que é o patamar mais elevado. Seria já o patamar que você vai praticar aí no semi-confinamento. Certo. Né? Então sim, até 0,5% você está pensando aí no saureado ou num proteinado. De 0,5% a 1% você está numa mistura múltipla. Eu ainda considero uma mistura múltipla. Ou proteico energético, muito chamado dessa forma também. E a partir do 1 para frente, aí sim é uma suplementação concentrada e que já está num outro patamar de consumo também, né? Aí o 1 fica para trás, você já vai para cima disso daí, né? Tem gente que termina boia pasto, né, com 2,5%. 2,5%, exatamente. 2,5%. Que é uma janela grande, né? Você sair de 1% para 2,5% é muito volume. É uma janela grande, exatamente. E já é uma intensificação muito maior. Já é uma intensificação muito maior, custos, exatamente. E a gente falou do proteinado, proteico energético, o senhor falou do sal ureado, eu acabei esquecendo. É comum a utilização dele na recria também? Assim como na cria? Do ureado. Do ureado. Ele é uma alternativa de custo muito bom. Né? O ureado ele tem um custo muito bom. Por quê? Porque a ureia, a unidade de nitrogênio na ureia, ela tende a ser, embora assim, a tonelada da ureia, o custo unitário da ureia seja aparentemente elevado, o equivalente proteína dela tende a ser competitivo. Né? O mercado varia, depende de dólar e tal, mas tende a ser muito competitivo frente aos farelos, porque não é nitrogênio na forma de aminoácido, né? É um nitrogênio que está numa forma não proteica. Então ele tende a ser muito competitivo. É NNP, né? NNP, exatamente. É um nitrogênio não proteico. Então, por isso, ele tende a ser competitivo em termos econômicos. Em momentos em que a remuneração do produtor está apertada, sim, o sal com ureia é uma opção, né, para o bezerro após ele ser desmamado. E o rumen já está funcional, quer dizer, os micro-organismos já têm condições de degradar essa ureia e aproveitar normalmente. Né? Não é esperado que você tenha um resultado como um proteico, como uma mistura múltipla.
lá no alto, no auge da seca lá na frente, uma mistura múltipla, mas sim é uma alternativa superior a você só fornecer o sal mineralizado. Por quê? Porque nós estamos falando de um período do ano em que o bezerro está degradando um capim de baixa qualidade, né? Então, qualquer nitrogênio que auxilie os micro-organismos, as bactérias, a degradar esse capim de baixa qualidade é bem-vindo, né? Mesmo que ele venha da ureia. É um nitrogênio bem-vindo nesse sentido. Claro, na dose correta, da forma correta, né? Bem calculado, direitinho. A ureia é perigoso, né? Exatamente. É por isso que eu chamei a atenção, né? A suplementação sendo feita com bastante critério, mas é bem-vindo se você tiver um custo-benefício que é atrativo. Eu acho que tudo recai sobre o custo, né? Então, a gente sempre está olhando, né? É aquela história, um olho no gato e outro no peixe. Né? Então, você está olhando um olho no produto e o outro olho no benefício que ele está trazendo em termos econômicos e o resultado que ele está trazendo. Né? A maioria das vezes, na maioria dos casos, a gente tem custos-benefícios bons no mercado hoje. Os produtos que estão no mercado têm bom custo-benefício, porque quem é fabricante também sabe que ele não pode abusar, né, desse quesito. Ele sabe que para encaixar no custo do produtor tem que ter esse lado da conta, tem que ter esse lado do valor econômico. Né? Ele tem que fazer a comparação, quanto que ele vai investir, quanto que isso vai retornar. Quanto vai investir e quanto vai retornar para ele, isso. Exatamente. Bom, então vamos dar mais um passo. A gente desmamou o nosso bezerro, recriou o nosso bezerro. E agora a gente vai engordar ele a pasto. Não vou fechar no confinamento, vou engordar a pasto. Que é o que a gente vê na realidade do Brasil também. A realidade do Brasil é essa. A maioria dos bois abatidos aí são a pasto. Eu tô dando um proteico energético na recria. Uma mistura múltipla. Uma mistura múltipla. Na recria. Vou levar esse boi para uma TIP, para um semi-confinamento. Uma terminação intensiva. Isso. Como que eu faço essa transição de consumo aí? A mesma história que a gente falou quando ele estava com a mãe dele e depois ele passou para a recria. Né? É interessante que quando o animal está finalizando a seca, né? Então nós estamos com um bezerro que nasceu lá em setembro, desmamou no período de transição, final das águas, começo da seca. Ele enfrentou uma seca, né, pós-desmame. Ele sai do auge da seca de novo lá em setembro outra vez, tá certo? E agora ele vai para um período de águas e que sim, repare, ele vem de novo para um período de transição. Né? Aquele período ali em torno de setembro, o que acontece em março é o que acontece de novo lá em setembro. São 2 períodos de transição, são 2 marcos, né, de período de transição bem definidos. Em março nós estamos transitando de águas para seca, né? Março, abril agora. Agora, nesse momento, né? E em setembro nós estamos transitando de seca para águas, tá certo? Sim, se você já tem um planejamento, se você já tem uma estratégia para isso, você já deve começar a preparar esse animal para a suplementação que ele vai receber pós entrada das águas, né? Pós que o capim volta de novo a crescer, volta a brotar, volta a chover, né? O capim volta a brotar. E, nesse momento, dependendo da tua condição, você até pode pensar numa redução da suplementação, daquela que você vinha no auge da seca, por conta de que você vai contar com uma forragem de qualidade melhor. Né? Então, sim. Mas você tem que preparar o animal para isso. Então, nesse contexto, você vai de novo fazer um período de transição com o animal também, para ele sair daquele capim de auge de seca e ir se posicionando para o capim de início de águas. Tá? É aquele momento que muitas vezes, né, vem aquela diarreia. Né? Comendo muito broto. Muito broto, exatamente. Então você tem que estar preparado para isso. Se você mantém uma suplementação muito alta, às vezes você pode, por exemplo, agravar esse quadro. Então, dependendo da tua oferta, dependendo das pastagens que você reservou para recomeçar esse período de engorda do animal pós a seca que ele teve, então realmente esse período é um período muito importante e muito necessário essa questão de preparação e de adaptação. E também é importante, né, porque se a gente simplesmente trocar de uma hora para outra, o risco de eu causar uma acidose, um tipanismo, problema metabólico. Exatamente. É a questão do incomodar o rumen. Né? Isso que eu falei agora há pouco. Toda vez que você incomoda o rumen, suprimindo o período de transição, você normalmente tende a ter efeitos indesejados
no crescimento do animal, na produção de leite e assim por diante. Né? Então, sim, tem que preparar para isso. E hoje, se eu fizer uma criação exclusivamente a pasto, desde a cria até a terminação, quanto tempo, em média, eu demoro para abater esse meu animal? A tua pergunta é uma pergunta que depende muito de um fator. Né? Depende muito do meu manejo de pastagem. Porque se eu estou exclusivamente produzindo em pasto, depende muito se eu estou trabalhando bem essa pastagem. Eu costumo dizer que o maior capital que uma fazenda tem, depois das pessoas que estão lá trabalhando, né? Depois da equipe, depois dos colaboradores, depois do recurso humano que está dentro da fazenda, o maior capital que a fazenda tem eu chamo de capital forrageiro. Né? Esse é o maior capital dentro da fazenda, é o capital forrageiro. Então, dependendo do modo como você está lidando com esse capital forrageiro, é como você lidar com o teu dinheiro no banco. Né? Lá no banco, o teu capital é uma moeda, você tem um capital monetário lá. Né? Se você começa a gastar mais, gastar menos do que deveria, ou não investir o teu capital lá... Tira um pouco e não retorna. Com o pasto é a mesma coisa. Né? Se você começa a enxergar o pasto como uma moeda que você tem lá, você começa a entender, é a partir daí que você começa a entender o quanto ele é importante para um sistema de produção como é o brasileiro, né? Baseado basicamente em pastagens, né? E o quanto você tem que cuidar do capim para cuidar do boi. Então isso é muito importante. Tua pergunta, por isso que eu disse que a tua pergunta ela tem uma janela de resposta muito grande. Né? Em condições em que você está cuidando muito bem desse capital forrageiro, para uma média Brasil hoje, produção exclusivamente a pasto, se você conseguir levar o animal para abate com 30 meses, é algo assim muito bom, muito satisfatório. 30 meses. 2 anos e meio. Né? É muito satisfatório. É um animal com 4 dentes ainda. Exatamente. Pega a bonificação do boi China. Isso, é muito satisfatório. Mas isso vamos colocar a premissa que você pôs, exclusivamente a pasto. Né? Então, realmente, se você conseguir hoje um boi pronto para embarcar no caminhão com 30 meses, não tem do que reclamar, não. Tá ótimo. Para padrão Brasil, não tem do que reclamar. Tá muito bom. Né? Claro. Você tem técnicas que você pode desafiar muito mais o animal, né? Pode abater muito antes disso, mas aí você já tem que partir para outros níveis que não o exclusivamente a pasto, como você colocou. Né? Entendi. Às vezes confinar numa recria. Apertar na suplementação, né? Mas aí você já saiu do modelo exclusivamente a pasto. Eu entendo quando você me diz exclusivamente a pasto, é o capim e o sal mineral. É isso que eu entendo como exclusivamente a pasto. Né? E, por exemplo, e se eu vou, né, uma suplementação básica até a recria, e na engorda eu dou uma apertada ali no coxo, mas não com volumoso, só com concentrado no coxo, o volumoso ele tá comendo no pasto. Um semi-confinamento. Eu reduzo esse tempo? Com certeza. Hoje nós temos assim, o nosso gargalo hoje na pecuária, né? Eu ainda continuo achando que o nosso gargalo maior é a cria. Né? A cria. Muita perca de bezerro. É a cria. Né? A nossa eficiência reprodutiva é muito baixa. Quando você sai para recria e para engorda, é só uma questão de você decidir o quanto você quer investir no animal para você acelerar mais ou acelerar menos a terminação dele, né? A recria e depois a terminação. Então você tem assim um leque de opções pós-desmame para acelerar mais ou às vezes não. Né? É o que eu estou dizendo aí. Se você está exclusivamente a pasto mesmo, às vezes você não consegue imprimir uma aceleração tão forte nessa terminação. Você pode melhorar a qualidade da forrageira, pode melhorar a qualidade, né, que você tem de oferta de um consórcio, alguma coisa que possa ajudar a melhorar a proteína na dieta do animal, né? Uma pastagem consorciada. Não é muito fácil lidar com pastagem consorciada, mas é possível. É uma alternativa. Né? O material genético que você está usando. E né? recai lá na cria. Que aí recai lá na cria. Então, um material genético adequado que possa responder a uma forrageira de melhor qualidade. Né? E vamos voltar a pontuar isso, né? Em nenhum momento nós estamos pensando aqui em dar sal branco. Né? Não. No mínimo, sal mineralizado, isso é muito importante. Né? Então você tem essas alternativas aí que possa ajudar. Você tem também alternativas que podem contribuir, né, com essa melhoria
de desenvolvimento e crescimento do animal pós-desmama, né? Que seriam aí... na prática, você já não vai classificar mais como exclusivamente a pasto, né? Mas você poderia aí fornecer junto com o sal mineral aditivos que possam contribuir com a melhoria da fermentação ruminal, aditivos que possam contribuir, por exemplo, com a questão imunitária, né, dentro do trato digestório do animal. A gente sabe muito bem que isso é muito importante, né? Que são probióticos, prebióticos, algo que possa, nesse sentido, trazer saúde intestinal para o animal e melhorar, forma ele desempenha melhor. E melhorar a produtividade dele, de novo, né? Requisito, pré-requisito, desde que a forragem esteja muito bem manejada, que a oferta de capim esteja muito bem adequada a isso daí, né? Então, com certeza, você pode também lançar mão dessa alternativa. O pecuarista, né, no meu ponto de vista, ele tem que encarar o pasto como uma roça. Isso. Uma roça de milho, uma roça de soja. Isso. Porque Exatamente. se ele não tiver o básico, ele pode suplementar o que ele quiser. O que ele quiser no coxo. Suplementar, né? Não tratar no coxo, mas suplementar o animal dele. O que ele quiser, exatamente. Não vai desempenhar o que tem que desempenhar. Essa parte ela é relativamente fácil. Eu falo que na pecuária essa parte ela é relativamente fácil, né? Aumentar a eficiência da cria é a parte mais difícil. Eu sempre entendi assim, né? Fazer cria em alto nível é mais difícil. A parte de suplementação é uma parte relativamente fácil. E é uma parte assim que você vê o resultado mais rapidamente, né? Então é mais rápido você ver esse resultado. Por isso que normalmente quando se pensa em intensificar a produção na pecuária de corte, já vem à cabeça a suplementação. Sempre. Né? Sempre. A suplementação. Então é a parte fácil. Você suplementa, melhora o desempenho do animal, antecipa a idade de abate, né? Comparado, né? A gente usando como baliza o sistema exclusivamente a pasto. Né? Exclusivamente, quando eu digo, é exclusivamente mesmo, exclusivamente a pasto. Né? E voltando um pouco para a cria, quando a gente fala de aumentar a eficiência produtiva, a gente está falando de estreitar ali o intervalo entre partos. Estreitar o intervalo entre partos, com certeza. Descartar melhor essas fêmeas. Descarte de fêmeas. De idade já avançada. A suplementação, que a gente já bateu em cima disso. E eu acho que genética. Hoje em dia, em relação à inseminação e boi de boiada, né, que é o padrão comum, ainda. Que ainda é o padrão no Brasil. Infelizmente, ainda é o padrão no Brasil. A inseminação artificial vem aumentando, ainda bem. Vem aumentando, só que ainda está muito longe de ser o que a gente precisa. A nossa parcela de inseminação das vacas de cria, das matrizes de corte aqui, sempre a gente não tem muito para onde correr, né? A gente sempre acaba caindo no nosso referencial, que é o referencial norte-americano, né? Estadunidense. A nossa parcela de inseminação aqui está muito distante ainda da parcela de inseminação deles, né? O senhor tem citado a porcentagem? Hoje nós temos aí uma parcela de inseminação das nossas matrizes que ela gravita aí ao redor de cerca de 10 a 15%, depende do ano, 10 a 15% das matrizes. É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco, né? Quer dizer, nós temos aqui, vamos pensar em 15% de matrizes inseminadas contra 85% no boi de boiada. Temos aí já muitos produtores que aderiram ao animal, ao touro selecionado. Né? Seria tipo um SAPE? O touro com SAPE, com DEP, né? Exatamente. Já é um enorme passo. Isso é um enorme avanço. Você sair de um touro de boiada, né? Um boi de boiada, para passar para um animal melhorado, com SAPE, com DEP, já é algo assim muito bom, mas muito bom mesmo. Mas a gente sabe que não é essa a realidade, né? Então aí você cai depois para o padrão norte-americano, é o invertido do nosso aqui. Enquanto a gente insemina aqui 15%, lá é o contrário. Lá eles inseminam 85%. Né? Quer dizer, inclusive é uma área assim, de trabalho, né, que a gente recomenda para os profissionais da veterinária. Essa área da reprodução é uma área que precisa crescer muito no Brasil, na cria, né, no corte. Precisa crescer muito ainda no Brasil. E também não é só o fato de levar a informação da inseminação, né, do material genético. O produtor entender que nem sempre a vaca que deu prenhez positiva lá vai desmamar aquele bezerro. Exato, Nem sempre. Então, o desafio da cria é muito maior, porque o ciclo da cria é grande, né? Exatamente. Tem que passar por toda a gestação, depois pelo período de desmame. Lactação toda, lactação. Toda. Hoje a gente escuta, Hoje a gente escuta falar de
quilo por bezerro por vaca exposta? Quilo por bezerro por vaca exposta, exatamente. Desmamar quilo por bezerro. Esse é um índice muito importante, né? Um índice que ele guarda, né? Ele é quase uma conversão alimentar da vaca, né? Quilo de bezerro desmamado por vaca exposta é um índice que carrega dentro dele muito da eficiência biológica do sistema, tá certo? Quanto mais uma vaca pode te entregar quilos de bezerro por vaca exposta, e também, né, se você expressar esses quilos em relação ao peso dela, que é muito importante, né? O quilo de bezerro que ela te entregou para o quilo de vaca que está alojada. É outro índice muito importante. Ah, né? então também é... Esses dois índices, assim, um complementa o outro e eles dão assim, um bom panorama do quão eficiente está o teu sistema de cria. Né? Ele é muito importante. Entendi. E como que você vê o mercado de corte no Brasil aí para os próximos anos, Rodolfo? Eu vejo um mercado promissor. Nós temos que partir do seguinte pressuposto. Como qualquer atividade agropecuária, né, desde plantar tomate até produzir café, boi, leite, a pecuária, a agricultura, são ciclos econômicos. Né? Você tem sempre em qualquer atividade, nenhuma atividade agropecuária você vive na alta ou você vive na baixa. Né? Não tem isso. Você pode perguntar até para quem tenha produtos aí que não sejam produtos de tão grande expressão no mercado, sempre tem a fase de alta e a fase de baixa. Né? Se essas fases de alta e baixa elas podem garantir uma remuneração mínima para o produtor se manter na atividade, já é um grande passo. Né? Já é um grande passo. Quando eu digo uma remuneração mínima para se manter, ele tem que se manter a atividade e ele, enquanto produtor, né, se manter também, manter sua equipe, manter o seu staff lá dentro. A fazenda tem que pagar as contas da fazenda e as contas do exatamente. Produtor. Se o produtor acompanha e está bem posicionado nesses momentos de alta e baixa que vão existir, né? Então eles vão existir. Não adianta a gente achar que vai melhorar a pecuária daqui 5 anos e que ela vai continuar o resto da vida tão boa. Não. A arroba vai ficar para sempre em 370. Exatamente. Você tem que estar preparado para cada momento. Dentro dessa perspectiva, se você estiver preparado para cada momento, eu vejo o Brasil bem posicionado nesse mercado. Né? Vejo o Brasil bem posicionado. Quando eu digo bem posicionado, eu não estou dizendo que é para a gente parar de melhorar. Não. Tá? Bem posicionado, quando você olha um contexto mundial, quando você olha consumo, eu vejo o Brasil bem posicionado. Né? Nós temos uma carne competitiva, porque é produzida a partir de pasto. Carne barata? Uma carne barata. Né? Uma carne que tem qualidade. Né? Nós temos carne de qualidade. Isso também não é difícil você padronizar, você conseguir. Isso tem que melhorar. Né? Nós precisamos melhorar. Eu costumo dizer, você compra frango hoje em qualquer lugar do Brasil, é sempre do mesmo jeito. Você vai comprar carne bovina, depende do lugar, você vai encontrar o mesmo corte de um jeito completamente diferente de outro local que você vai comprar. Então precisa padronizar mais qualidade, agradar mais o consumidor. O brasileiro ainda é o principal consumidor da carne bovina brasileira. 70% fica aqui dentro, exatamente. Né? Então nós temos 70% a 80%. Depende do ano, depende do momento de exportação. Então nós precisamos olhar mais para esse consumidor, nós precisamos olhar mais para esse cliente nosso, que é o brasileiro, é a Dona Maria, é o seu Zé, que na hora do almoço passa lá no açougue, passa lá no supermercado e vai comprar um bife para fazer o almoço a hora que a turma vem comer em casa na hora do almoço. Precisamos olhar mais para esse consumidor, né, para esse cliente, em termos de qualidade. Em termos de custo, nós temos ainda como melhorar, tem sim espaço para melhorar. E o produtor está bem posicionado em relação a esses momentos de alta e esses momentos de baixa, que acontecerão. Não adianta a gente achar que não vai acontecer. Ah, mas esse momento está muito ruim. Tá, muitas vezes isso acontece, um momento que está muito ruim, às vezes por conta de uma situação pontual. Né? Então, nós precisamos aprender a olhar se está muito ruim porque a atividade é isso, ou se porque naquele momento algo está levando aquele quadro. Né? E se estiver bem posicionado, se o produtor está bem posicionado, dificilmente ele não consegue superar esses momentos. Né? Eventos pontuais, né? Vamos dar um exemplo aí, uma guerra lá fora, uma variação muito grande do câmbio por um fator que não está diretamente ligado à pecuária. Tá, isso pode trazer momentos de grande dificuldade.
Mas se o produtor está bem posicionado, Informado. bem informado, né? Está adotando as técnicas de produção com um custo-benefício, isso que a gente vem falando aqui durante toda a nossa conversa. Né? Um olho lá na técnica e o olho no que ela está trazendo do outro lado. Ele consegue se manter na atividade, sim, ele consegue, o Brasil, como eu disse, né? Ele tem uma boa condição para essa atividade, então, com certeza. Né? Então, o mercado de carne bovina no Brasil, a produção de carne bovina no Brasil, é algo muito estrutural para a nossa economia. Né? Então, sim, é uma atividade que está aí, esteve durante muito tempo, está aí e, acredito eu, vai continuar durante muito tempo ainda. E falando, né, sobre os momentos, momento bom, momento ruim do ciclo, uma coisa que eu sempre ouvi muito, né, é que assim, não, a arroba a 370 não, é muito bom, mas a arroba a 200 e pouco é muito ruim. Só que você vai ver a relação de troca entre abater um animal gordo e você repor um animal leve, quando a arroba está mais baixa, essa relação é mais favorável para a reposição. Sim, sim. Esse é o posicionamento do produtor. Né? Ele está de olho exatamente no que você está falando aí. Muito, muito bem colocado da tua parte. Exatamente isso. Então, quando você... Eu não gosto muito de raciocinar em termos de arroba no valor nominal. Eu não gosto muito disso. Nunca fui muito fã de olhar arroba o valor nominal. Eu gosto sempre de estabelecer essa relação de troca. É o que nós falamos aqui da vaca, quilo de bezerro desmamado por vaca alojada, quilo de bezerro desmamado por quilo de vaca alojado. Porque quando você coloca num padrão de relação, você torna tudo comparativo. Então você consegue comparar uma situação com outra. Né? Não adianta eu pensar na arroba de R$60 que a gente tinha há décadas atrás com a arroba de 370 hoje. Nós estamos olhando só o valor nominal. Não adianta fazer isso. O que nós precisamos é olhar realmente essa relação de troca. No mínimo, né, a gente pensar aí em alguma coisa de você relacionar, por exemplo, com um insumo, né, ou com uma determinada commodity. Então aí você estabelece melhor o teu parâmetro de comparação. Né? Eu sempre... fui adepto desse modelo aí. Essa relação que o senhor fala, por exemplo, com o insumo é quanto de arroba eu preciso para comprar uma tonelada de milho, por exemplo? De milho, de farelo de algodão, de uma tonelada de ureia, exatamente, isso aí. Você tem sempre uma baliza a partir da qual não é só você olhar e falar assim, a arroba está R$500. Tá, essa é uma informação assim, boa, mas ela pode ser muito limitada, né? Tá, se a arroba está R$500, mas a ureia está R$10.000 a tonelada, não importa muito, a arroba está em R$500. Né? Sua produção vai ser cara. Eu estou usando valores extremos aqui para a gente poder mentalizar isso. Né? Certo. Então, sempre no lado de relação. Eu sempre gostei de fazer avaliação relacionando. Né? Quanto você precisa de boi para comprar farelo, quanto você precisa de arroba de boi para comprar vacina, né? Para comprar um insumo que tem alto giro, você tem alta demanda dentro do mercado. Sempre gostei muito de fazer dessa forma. Aí você olha e fala, bom, estamos vivendo um momento favorável. Não estamos vivendo um momento favorável, estamos num momento desfavorável. Então, realmente, isso é muito melhor do que você olhar o valor nominal em si. Né? É muito bom. Muito bom. Rodolfo, a gente está caminhando aí para o final da nossa conversa. Queria que o senhor desse uma dica para os técnicos que estão começando agora, o pessoal que está se formando, o pessoal que está formado e quer se posicionar no mercado. O que você tem para falar para esses futuros zootecnistas veterinários aí? Olha, eu vou aqui replicar aquilo que eu tenho falado e conversado muito com os meus alunos lá dentro da sala de aula. Né? O Brasil é um país essencialmente agrícola e pecuário. Então, quem já optou por estar nessa área, eu já acredito que já fez uma excelente escolha. A nossa base é uma base baseada no rural, a nossa base é uma base baseada no campo, na geração e na produção de alimento. Se você estiver dentro desse rol de profissões que produzem alimento, é uma escolha melhor ainda, mais acertada ainda. Se você parar para pensar, se você parar para olhar, são poucos os profissionais que produzem alimentos. O veterinário, o zootecnista,
o agrônomo, o técnico agrícola, nível técnico, mas o técnico agrícola também está envolvido com a produção de alimentos. E o que é importante, né, numa economia? Um país ter produção de alimento adequada para a sua população e, se for o caso, né, para atender demanda de outros países. A famosa segurança alimentar. Então o Brasil é um país que tem assim, a faca e o queijo na mão para estar no estado de segurança alimentar, a faca e o queijo na mão, inclusive, para abastecer outras nações, né? Nós temos um potencial produtivo muito grande, forragem, espécies, variedades melhoradas. Estou falando aqui também da parte de agricultura, né? Soja, trigo, milho. Estamos indo aí agora para desenvolver variedades de trigo. O Brasil se tornar um grande produtor de trigo mundialmente, imagina só o impacto que isso pode ter em termos mundiais na segurança alimentar. Né? Carne, leite, ovos, tá certo? Então isso já é uma grande escolha que esse profissional fez. Dentro dessa perspectiva, se você já está na área que o Brasil é a vocação do país, que é a área agropecuária, a dica que eu dou é continue sempre mantendo os estudos, sempre continue estudando. Tá? A agropecuária ela também vive de tendências, ela vive de modas, e essas tendências e modas elas vão sendo naturalmente filtradas ao longo do tempo para se tornarem ou não padrão. Né? Então o que a gente hoje acha que é apenas uma moda, no futuro pode ser um padrão. Para isso o profissional tem que estar antenado com a parte técnica, tem que estar estudando. Eu sei, né, muitos às vezes não têm tempo, mas eu sei também que muitos não se dedicam a continuar estudando pós-formação, realmente porque ou não dá valor ou porque não gosta. Isso é uma dica que eu dou. Continue estudando, continue se mantendo tecnicamente capacitado, informado, isso é muito importante. Né? Esteja sempre assim, fazendo uma análise crítica de tudo, porque isso é muito importante. Né? Se você tem essa visão técnica, se você tem esse conhecimento, você pode fazer uma análise crítica. Quase tudo que acontece na nossa vida, ela tem camadas. Né? Então você saber analisar a primeira camada, saber enxergar o que está por trás daquilo, quais os impactos, os efeitos que aquilo vão ter na sua vida, se for no caso uma técnica, no sistema produtivo. Então isso também é muito importante, se manter sintonizado com essa área técnica, é fundamental. E sempre, né, aquilo que a gente sempre recomenda, você manter uma boa rede de contatos, uma boa rede de relacionamentos com as pessoas, né, estar sempre a tua interação está sempre bem desenvolvida com quem está na área. Isso é muito importante também. Até porque não adianta nada você ser uma pessoa muito técnica, mas não saber abordar um produtor. Abordar um produtor, exatamente. Conversar com o produtor, isso é muito importante, né? Ter uma rede de contatos. Por exemplo, na área que a gente trabalha, na área que eu atuo aí fora com consultoria, a gente precisa da parceria, né, do pessoal que está na área mais voltada para forragem, na área que está mais, que é o engenheiro agrônomo, o pessoal que está mais na área de reprodução, que é o médico veterinário. Né? Então a gente mantém essa relação, mantém essa interação para no frigir dos ovos, né, proporcionar principalmente ao produtor, não apenas ao produtor, mas principalmente ao produtor, que é o segmento da cadeia, né, o segmento do sistema todo que está lá gerando a matéria-prima, a carne, o leite, proporcionar ao produtor essa possibilidade que ele tem de ser mais eficiente, se manter no negócio e continuar na área de forma que seja recompensadora. Né? Ótimo. Bom, então vocês entenderam, né, turma? Continuar estudando, independente se está formado, se não está formado. Igual o professor falava na graduação, sentar o bumbum na cadeira e ler, estudar, consumir artigo. Hoje a gente tem a ferramenta muito boa no nosso bolso, na nossa mão, que é o celular. A gente tem que saber usar essa ferramenta. Usado para o bem, excelente. Exatamente. Exato. Então, sempre manter foco aí nos estudos, nas notícias sobre no caso, o mundo pecuário aí, sobre o agronegócio brasileiro, para você poder ter capacidade técnica de acessar esse produtor, que é o cara que vai te contratar, que vai pagar pelo seu serviço. Certo? Exatamente. Correto, perfeito, corretíssimo. Então é isso, Rodolfo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você, especialmente por você ter estado com a gente lá na universidade, né? Foi um prazer aqui. É sempre, para mim, é sempre algo muito, muito, muito recompensador, é algo de muito orgulho, né?
ver o pessoal que a gente contribuiu e colaborou aí para formar, para estar no mercado, né, nas diversas áreas aí do mercado. Para mim é sempre assim um motivo de muita alegria ver o resultado do trabalho que a gente desenvolve com vocês lá. Muito obrigado. E como eu falei no início, eu sou um grande fã do trabalho do senhor. Obrigado. Sempre gostei desde a da universidade. Muito obrigado mesmo. E é isso, vamos encerrando mais um podcast, o NRCast, o podcast da Núcleo Rural. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Se você que acompanha a gente gosta desse tipo de conteúdo, siga o NRCast no Instagram, no TikTok, no YouTube, que toda semana postaremos podcasts, esse mês exclusivamente falando sobre pecuária de corte. Obrigado, abraço.